E hoje, irmãos, os pais, o que eles fazem? Os filhos estão soltos e pior ainda, com o celular na mão. Então os filhos estão morrendo porque estão soltos. Irmãos, vamos continuar falando sobre o servo. Eu quero aprofundar um pouco mais aqui nesse assunto. Porque esse é o segredo principal da vida cristã. É se você é ou não é um servo. Esse é o principal segredo da vida cristã. O caráter de Jesus em mim faz de mim um servo, né? Um escravo. E agora eu vou servir e vou alcançar um lugar em Deus. Eu sei que essas palavras podem estar trazendo muitas perguntas para você, né? Mas abra o meu canal no YouTube, joga lá José Rodrigues, joga lá Missão Cristã Mundial, joga lá Arrependimento Nacional. Você vai ter muitas palavras, no mínimo umas 500 palavras, onde eu vou estar ensinando em detalhes sobre tudo isso. Aqui cada palavra 8, 10 minutos, né? É proposital isso, né? Mas, se você tem interesse em entender essas coisas, você deve ir mais fundo. É o que eu vou fazer agora. Ir um pouco mais fundo nesse assunto, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, ele vai falando sobre isso, sobre submissão, né? Leia 3,6, vou ler para vocês. 1 Pedro. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara não era Sara, era Sarai, quando ela se casou com Abraão. Era Sarai. Sarai, a palavra Sarai, significa contenciosa. Eles viveram em combate durante muitos anos, mais de 20 anos. Eles viveram em combate. Abrão não era Abraão, era Abrão. Depois se tornou Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de nações. Então, esse processo é profundo, mas você e eu precisamos passar por ele. Eu dou graças a Deus que o meu pai biológico foi um homem muito forte, caráter muito forte, né? E muito reto o caráter dele, muito reto, né? Eu aprendi caráter com ele, não era cristão, mas era temente a Deus, né? Eu me lembro, eu era candeeiro de bois, boi carreiro. A maioria que está me ouvindo nunca viu isso, né? E eu era candeeiro de bois para o meu pai. E lá na roça, enchia o carro de bois, por exemplo, de milho, para levar para casa, lá para a sede. A hora que ia sair com o carro cheio de milho, ele tinha cerca de 10, naquela época, eu me lembro, 10 juntas de bois, muito bonitos, né? Me lembro até o nome dos bois que ficava no cabeçalho do carro, né? Que era Retrato e Sete Ouro, né? Era o nome dos que ficava ali, né? Mas o meu pai, quando o carro estava cheio de milho
para levar lá para a sede da fazenda, ele tirava o chapéu da cabeça e falava assim, com Deus na frente, vamos. Eu lá na frente chamava os bois, né, com uma varinha na mão, né, e nós íamos. Era um homem temente a Deus, mas era um homem que me corrigia também. Me deu umas tundas que eu nunca esqueço. Umas tundas assim históricas. Ele batia com força, era um homem forte. Trabalhava no machado. Era um homem forte, né? E eu levei umas tundas boas dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu aprendi isso aqui, ó. Submissão. Aquele que é autoridade. Eu aprendi. Isso nunca saiu do meu espírito. Essa expressão de submissão que eu aprendi quando eu era criança. E hoje, irmãos, os pais, o que eles fazem? Os filhos estão soltos. E pior ainda, com o celular na mão. Soltos com o celular na mão. Então os filhos estão morrendo. Porque estão soltos. Eu me lembro um dia, sem entender isso, eu me lembro um dia lá em Poá, eu fui ministrar numa igreja do pastor Clodoaldo, e no final da ministração, uma senhora veio falar comigo, com um rapaz de uns 15, 16 anos, ele era até já maior que ela, a altura, né? E ela veio me agradecer. Falei assim, pois não, a senhora pode falar. Ela falou, olha, o senhor ministrou uma palavra, não foi naquela noite não, sobre como criar filhos alegres e obedientes. Eu peguei aquele livro, tem um livro, né, sobre isso. Eu peguei, pastor, aquele livro, e eu usei aquela palavra no meu filho. O meu filho não saía da televisão, desobediente, custoso, não convertia. Mas, pastor, eu peguei aquele menino, depois que o senhor me ensinou, através daquele livro, sobre como criar filhos alegres e obedientes, mas eu bati naquele menino com tanta vontade, com tanta ganância para que ele se convertesse. Olha, e o filho do lado. Ela apontava para o menino. Está vendo aqui? Esse menino aqui, ó. Ele converteu, é submisso hoje, é uma bênção na minha vida. E hoje, irmãos, como é hoje? Me conta como é hoje, né? Hoje é uma lástima, né? A maioria dos meninos, das crianças que têm pais tementes a Deus, pais cristãos, não são corrigidas da maneira correta. Vai para Provérbios, vai ensinar isso. A criança tem que ser quebrada a sua onipotência, né? A sua força, né? A sua desobediência tem que ser quebrada. Enquanto a minha mãe, que era analfabeta, falava assim, é de menino que se torce o pepino. Pepino não torce. Você vai torcer, ele quebra. É de menino que se torce o pepino. Então, tem que castigar o menino. E quanto mais cedo você castigar fisicamente por causa de desobediência, procura esse livro, vai te ensinar. Mais cedo ele vai se converter e não vai ser necessário castigar mais. Eu vou continuar essa palavra daqui a pouco, ou na próxima palavra eu continuo falando nessa linha aí. Fica com Deus.